Fala aí, galera! Vem comigo que hoje é a melhor aula possível. Química orgânica. Bom, pessoal, é isso daí. Primeiramente, gostaria de agradecer todo o apoio de vocês, quem está assistindo, curtindo, compartilhando, já se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, né? Ative as notificações para receber sempre que eu postar um vídeo, tá? Deixa o like de vocês e compartilhem, que isso ajuda bastante aí o nosso trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre nomenclatura na química orgânica. Só a parte introdutória, tá? A gente não vai avançar muito aí nesse vídeo, vou deixar isso para outros vídeos. Bom, inicialmente, os compostos orgânicos, eles recebiam o nome de acordo com as propriedades que eles tinham, a pessoa que descobria, né, em homenagem a ela, o local de descobrimento, algumas coisas nesse sentido. Só que em outro vídeo eu já falei que existem muitos compostos orgânicos nos dias de hoje. Cerca de 19 milhões de compostos. Imagina a loucura que seria cada um dar um nome para um composto por homenagem ou por alguma propriedade assim. Então, tiveram que criar uma metodologia para nomear estes compostos. E é isso que a gente vai ver aqui agora. De acordo com a IUPAC, a nomenclatura tem que ser da seguinte maneira. Todo nome tem um prefixo, que é a parte antes, né, do começo do nome, um infixo, que é o meio do nome, e um sufixo, que é o final do nome. E a nomenclatura em química orgânica vai seguir isso daí. Só que o que acontece? O prefixo, ele vai indicar a quantidade de átomos de carbono que você tem na sua cadeia principal. Depois a gente vai falar sobre cadeia principal e a ordem de prioridade certinho. Mas só para vocês terem uma ideia, função orgânica, insaturações, tá? São ligações duplas ou triplas, e depois, por último, o radical, que vai indicar quem vai ser sua cadeia principal. Então, a quantidade de átomos de carbono indica o prefixo. Então, um carbono, dois carbonos, três carbonos e assim por diante. Um carbono, met. 2, et. 3, prop. 4, but. A partir do quinto carbono, o nome fica igual ao dos polígonos na matemática. 5, pente. 6, hex. 7, hept. E assim por diante. Aí fica mais fácil de vocês lembrarem como que coloca esse nome. Bom, e agora sobre o infixo, ele vai indicar o tipo de saturação ou insaturação que tem dentro da sua molécula. Lembrando aqui que quando a gente fala de insaturação, a gente está falando de ligação dupla ou ligação tripla. Mas isso é somente entre átomos de carbono. Isso é muito importante. Se você tiver uma dupla ligação com oxigênio, uma dupla ligação com nitrogênio ou tripla ligação com nitrogênio, não vai entrar nesse nome aqui, tá? Não vai mudar o infixo. O infixo vai ser mudado se tiver entre átomos de carbono. Então, ligação dupla, en. Ligação tripla, in. Ligação simples, an. Agora, se eu tiver duas duplas, di-en, três duplas, tri-en, e assim por diante. Beleza, galera? Bom, agora o sufixo, ele vai indicar o tipo de função orgânica que você tem. Galera, nós temos muitas moléculas em química orgânica, e algumas delas têm algumas características iguais. E aí a gente divide isso em funções orgânicas, que eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas, por exemplo, se for um hidrocarboneto, que são moléculas que têm apenas carbono e hidrogênio, a terminação vai ser em O. Se você tiver um álcool que tem uma hidroxila ligada em qualquer parte da molécula, hidroxila é um OH, então você termina em OL. Se você tiver um aldeído, o aldeído tem o grupo formila, que é uma dupla ligação com oxigênio em carbono primário. Mais fácil de lembrar, em carbonos das extremidades. Então ela vai terminar em al. Se você tiver uma cetona, que tem um grupo carbonila ligado em um carbono secundário, ou mais fácil, né, em carbonos do meio da estrutura, que é uma dupla ligação, você tem uma cetona, que termina em ona. Beleza? Bom, agora vocês já estão preparados para a gente estudar a nomenclatura dos compostos.
A primeira classe que a gente vai estudar são os hidrocarbonetos, que são os mais simples, aí só tem carbono e hidrogênio. E o primeiro deles vão ser as cadeias abertas e saturadas, somente ligação simples. Então vamos ver esse exemplo aqui. Bom, você só tem um carbono, então é match. Você não tem ligação dupla e tripla entre carbonos, porque você só tem um também, então é an. E ele é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, então termina em o. O nome dele, metano. Nesse segundo exemplo, você tem dois átomos de carbono, tá? Então a nomenclatura começa com et. Você só tem ligação simples entre eles, então é em o meio da palavra. E ele é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, termina em o, então o nome dele fica etano. Agora nós vamos ver quando tem uma insaturação. Então, este primeiro exemplo, você tem dois átomos de carbono, então é et. Agora você tem uma ligação dupla entre eles, então é em o meio da palavra. E como é um hidrocarboneto, termina em o, então fica eteno. Nesse outro exemplo, nós temos três átomos de carbono. E percebe que a ligação dupla está aqui entre estes dois átomos. Mas ela poderia estar entre os outros também, porque lembra que aqui é só a maneira como você vai olhar para a molécula, tá bom? Então, nesse caso, você tem três átomos de carbono, prop. Tem ligação dupla? En. É um hidrocarboneto, termina em o, propeno. Bom, galera, mas aqui presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Quando você tem mais que 4 carbonos, de 4 para cima, a dupla ligação, agora sim você tem que tomar cuidado onde você escreve essa dupla ligação, onde ela vai estar. Então, neste exemplo aqui, tá? Você tem 4 átomos de carbono e percebe que a ligação dupla ela está entre os dois primeiros carbonos. Neste caso, você vai precisar numerar os seus átomos de carbono da sua cadeia principal. Como que você faz isso? Você vai começar a numerar mais próximo da insaturação. Então você vai começar a numerar por este carbono aqui, tá bom? E depois você vai na sequência. Então, 1, 2, 3 e 4. Agora a gente pode fazer a nomenclatura. Então, tenho 4 átomos de carbono, but. Agora, ele não tem ligação dupla, então seria en. Vai ser en. Só que você tem que falar em qual carbono que está a dupla. Então, ele não está no primeiro carbono, a dupla não começa no primeiro carbono, então você vai colocar 1, por isso que você tem que numerar a cadeia. Então vai ficar but, 1, en. Percebe que o 1, o número 1 está antes do en? E o que indica o en? Indica a insaturação. E aí é um hidrocarboneto, tem somente carbono e hidrogênio, então termina em o. Então fica but 1 eno. Agora, nesse segundo exemplo aqui, você tem a dupla ligação em outra posição, percebe? Que agora ela está no meio dos carbonos. Como que eu vou começar a numerar? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Tanto faz, porque aqui a dupla ligação ela está na mesma distância das duas extremidades. Então você pode começar a numerar por qualquer uma. Percebe? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Agora a gente vai fazer a nomenclatura. Então, 4 carbonos, but. A insaturação está no carbono 2, ela começa no carbono 2. Então, 2 en. E é um hidrocarboneto, termina em o, but 2 eno. É isso aí, galera. Vocês estão indo muito bem. Tenho certeza que vocês estão entendendo. Então vamos continuar aqui um exemplo um pouco mais difícil. Vamos pegar esse cara aqui. Você tem 5 átomos de carbono, percebe aí, tá? E você tem ligação dupla e tem ligação tripla. Neste caso, você vai fazer o quê? Vai ter que começar numerando os carbonos mais perto da insaturação. Se você começar daqui, você começa carbono 1, você já tem a insaturação. Se você começasse do outro lado, percebe que a insaturação só estaria no carbono 2. Então você tem que começar do lado mais perto da insaturação. Então 1, 2, 3, 4 e 5. Legal. Agora, como que a gente vai fazer a nomenclatura? 5 carbonos, pente. Agora, você tem que fazer em ordem alfabética, galera. Percebe que a insaturação com tripla ligação começa com in. E a insaturação com dupla ligação começa com en. A ordem alfabética é que o E vem antes do I. Então, na nomenclatura, você vai colocar primeiro por ordem alfabética. Então, vai ficar pente,
3 em, 1 em, e um hidrocarboneto termina em O. Percebe que você vai colocar antes do sufixo que indica a insaturação, você vai colocar o número que está o carbono. Vocês ainda vão poder encontrar estruturas onde você tem 2, 3, 4, 5 ou mais insaturações todas iguais. Então vamos pegar esse exemplo aqui. 5 átomos de carbono, vou começar a numerar por mais próximo da insaturação. Nunca se esqueçam disso. Então eu vou começar por esse carbono aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora sim é só fazer a nomenclatura bonitinha. 5 carbonos pente. Agora, em quais carbonos estão as insaturações? Está no carbono 1 e está no carbono 3. Então eu vou fazer o seguinte. Pente 1,3, ou seja, no 1 e no 3 está a dupla, que é en. Só que como ela aparece 2 vezes, eu vou colocar di-en. Se fossem 3 vezes, tri-en. Se fossem 4 vezes, tetra-en. E assim por diante. Termina em O, porque é um hidrocarboneto. Tá? Então fica pente 1,3-dieno. Bom, galera, e só para a gente finalizar nossa aula, quando os compostos são fechados, é só eu colocar a palavra ciclo na frente. Então eu vou pegar este exemplo aqui. Eu tenho 4 átomos de carbono que estão fechados num ciclo. Então, se não fosse um ciclo, vamos fazer um nome? 4 carbonos but, somente ligação simples an, é um hidrocarboneto que só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Tá? Então ficaria butano. Mas como ele está fechado num ciclo, fica ciclo-butano. Simples assim. Agora, e se ele tiver insaturações, como por exemplo esse cara? Bom, aqui você vai fazer da mesma maneira. Você vai começar a numerar mais próximo da insaturação. Qual delas? Qualquer uma. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. O nome? Ciclo, porque fechou num ciclo, pente de 5 carbonos, no 1 e no 3 você tem a insaturação, então 1,3 di-en, como é um hidrocarboneto, termina em O. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Somente é uma introdução à nomenclatura, nós falamos somente dos hidrocarbonetos, aguardem aí os próximos vídeos falando das funções oxigenadas e nitrogenadas também. Se vocês gostaram, não deixem de deixar o like de vocês. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, que vai ajudar muito a gente, beleza? E por favor, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, que com certeza estão precisando de ajuda em química orgânica, que apesar de eu amar muito essa parte da química, eu sei que muita gente odeia, né? Então, vamos acabar com isso e vamos mostrar que química orgânica é muito fácil. Valeu, galera! Até a próxima!